Olá, muito bom dia. Olá, bom dia para você. Estamos no ar com o Band Entrevista. Aprovada com folga pela Câmara dos Deputados, a reforma tributária não deve ter muitos ajustes por parte do Senado. Segundo o governo federal, a expectativa agora é que a aprovação aconteça gradativamente de forma rápida. A reforma tributária, em tese, diminuirá os impostos de itens básicos dentro das prateleiras dos supermercados. Produtos essenciais como arroz, feijão, leite e ovos estão embutidos nessa medida que promete impactar toda a população. Sobre isso, a gente conversa hoje aqui no programa Band Entrevista com o economista da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Agra. Professor Fernando, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente manhã, um excelente domingo para o senhor. Bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham. Professor Fernando, eu já começo perguntando para o senhor. Resuma de uma forma tranquila, rápida, essencial e de forma clara, para quem nos acompanha nessa manhã, o que é a reforma tributária e como isso impacta na vida do contribuinte. Vamos lá. Eu confesso que desde que eu me entendo por gente, muito tem se falado sobre a reforma tributária e pouco havia sido feita, né? E eu faço votos que, de fato, ela realmente venha a contribuir para melhorar, tornar o sistema tributário brasileiro mais justo, menos complexo. A ideia é essa, porque nós pagamos uma carga tributária muito alta, né? Nós pagamos uma carga tributária muito alta. Temos uma carga tributária com inúmeros tributos, sejam impostos, contribuições, taxas, de uma complexidade muito grande que prejudica a vida das empresas. Então, quando a gente analisa essa reforma tributária, que passou essa primeira etapa na Câmara dos Deputados, acredito que vai passar também no Senado, talvez ela não seja a ideal, mas eu acredito que ela vem para contribuir, para melhorar um pouco essa questão em termos de diminuir a complexidade, diminuir a guerra fiscal, até mesmo acabar a guerra fiscal, porque agora, ao invés de tributar no local de origem, vai ser tributado no consumo, diminuir ou até mesmo eliminar a cumulatividade, que é os chamados tributos em cascata, né, que são cobrados em todas as etapas para alguns bens e serviços. A ideia é de que não tenha isso, seja só sobre o valor adicionado. Então, embora talvez não seja ainda uma reforma ideal, ela está contemplando nesse primeiro momento o consumo, ainda não está falando de renda, iniciou um pouco sobre patrimônio quando falou que vai tributar IPVA de bens de luxo, que realmente são necessários. Então, o que eu observo é isso, essa simplificação. Então, você deixa de existir aqueles 5 tributos e passam a existir 2, né? Na esfera federal, CBS, IBS para estados e municípios. Então, a ideia é de diminuir, ou seja, tornar mais claro, diminuir a cumulatividade e facilitar para as próprias empresas que despendem uma boa parte do tempo com custo, com pessoal, para uma complexidade. Então, a ideia é essa. Agora, nós, enquanto consumidores, a gente gostaria também que houvesse uma redução da carga tributária. Pelo que eu tenho acompanhado, não acredito em redução da carga tributária nesse primeiro momento. Então, o que eu vejo é realmente melhorar o panorama, simplificar, mas não consigo ainda visualizar esse benefício da redução da carga tributária de uma maneira geral, que seria muito importante para a sociedade. Mas há 30 anos que se fala nisso, então já é alguma coisa. E hoje, quais são os impactos para os empresários desses inúmeros tributos aí que são acumulados, né, ao longo das etapas? São terríveis, terríveis. Primeiro que torna o preço dos produtos mais caros. O nosso país tem preços de bens e serviços muito caros quando comparados com o resto do mundo, né? E uma das razões, não é só a questão tributária, existem, né, questões estruturais, questões conjunturais, mas uma delas que é estrutural é a questão dos tributos. Quando a gente analisa a evolução da carga tributária de meados dos anos 40, que estava em torno de 15% do PIB, e hoje ultrapassa 30%, 33%, 35% do PIB, isso, e vem numa crescente, isso é muito ruim, porque isso contribui o quê? Para desestimular a produção.
Determinados setores da economia não têm estímulo a produzir. Por quê? Porque pagam tantos tributos que inviabilizam projetos. Então, e deixam de abrir empresas, gerar empregos, e a própria arrecadação tributária lá, no final, diminui. Por quê? Porque quando a gente tem uma carga tributária muito alta e muito perversa, chega um determinado momento que, com o desestímulo ao setor produtivo, o governo lá na ponta diminui. Então, é muito ruim para o empresário, em termos de os preços de bens e serviços ficarem mais caros para o consumidor. E como eu falei na resposta imediatamente anterior, como há um número muito grande de tributos e uma complexidade muito grande, as empresas gastam parte dos seus recursos contratando pessoal especializado para cuidar só disso. Então, ainda que a gente não tenha uma redução da carga tributária, ainda que a gente não tenha uma reforma tributária ideal, mas o fato de diminuir a complexidade, diminuir a cumulatividade para não cobrar em cascata, já vai trazer benefícios para os empresários e, por consequência, para o consumidor. Eu costumo dizer que existe a arrecadação saudável e a arrecadação perversa. O que é isso? A arrecadação perversa é quando o governo, seja ele em qualquer esfera, né, cria ou amplia seus tributos para poder arrecadar cada vez mais. E isso é o setor produtivo da economia, empresários, consumidores. E o que é uma arrecadação saudável? É aquela que o governo tem a sua arrecadação, ela cresce com o giro da economia. Não é? As pessoas comprando, as empresas vendendo e o governo arrecadando. E isso vem com uma carga tributária mais justa. A gente tem exemplos disso no mundo e aqui dentro mesmo do nosso país. E aí eu faço o voto que no segundo momento, não sei se já vai ser nesse segundo semestre, que a reforma tributária também foque na questão da renda. Não é? Há 7 anos que não tem uma revisão da tabela do imposto de renda, teve um pequeno ajuste agora, e aí quem é muito penalizado com isso, no caso da renda, é a classe média, que acaba sendo muito tributada, e a gente precisa também que avance a reforma tributária nessa questão da renda. Professor, eu gostaria de saber, em relação à economia brasileira, o senhor acha que isso impacta diretamente no cenário econômico? A reforma tributária, ela poderia afundar o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, e de alguma forma esse empreendedor vê com maus olhos essa reforma tributária? Porque muito se discutiu no campo político. A reforma tributária vai beneficiar a classe média, a classe baixa, a classe pobre do país. Só que em outra esfera da sociedade, quem ganha o pão de cada dia, indo para um trabalhando, conseguindo sustento, é muito penalizado. É descobrir um santo para cobrir o outro. No frigir dos ovos. É isso, professor? Pois é. Israel, há ainda o seguinte, não é? Ainda falta a gente entender em detalhes como que essa reforma vai chegar na prática. Não é? A gente está num processo. Um processo de algo que se discute há 30 anos. Né? Algo que se discute há 30 anos ou até mais. Então, quando a gente vem, que a gente vai analisar matematicamente, né, que se alguns setores serão beneficiados com a reforma e a gente não vai ter uma redução de carga tributária, é porque, como você falou, vai cobrir o santo para descobrir o outro. Então, há uma preocupação, por exemplo, a indústria, parte da indústria vai ter um benefício pela não cumulatividade. E se houver com esse benefício, no primeiro momento, uma queda na arrecadação tributária, de onde vai vir essa diferença caso não haja aí os gastos, né, continuem altos? Pode ser que o setor de serviços venha pagar mais. Então, tudo isso a gente ainda vai ver como que vai ficar. Porque há ainda dúvidas, não é, para a economia como um todo, há dúvidas de parte dos consumidores, de parte dos empresários. Não é? Então, isso tudo tem que ficar muito claro para um efeito positivo não ser anulado por um efeito negativo. Como professor de economia, o que eu analiso é o seguinte: a gente tem um Estado muito grande, muito pesado, muito cheio. E aí, a reforma tributária, que deveria focar também numa redução da carga tributária, ela teria que vir junto com outras reformas, uma reforma do Estado
que diminuísse também despesas. E quando eu falo despesas, não são despesas com saúde, com educação, sabe, com questão de segurança, não. São despesas com determinados setores que precisam ser mais eficientes, são despesas com algumas categorias que não precisam de tantos benefícios. Então, se houvesse em paralelo uma reforma também do Estado para diminuir aquelas despesas que não são tão necessárias, a gente poderia ter uma reforma tributária que, além de tornar a carga tributária mais simples, mais clara, menos cumulativa, também propiciasse uma reforma. Porque, como você falou, o trabalhador, o empresário que gera riqueza, que produz, não é? Trabalha 4, 5 meses do ano só para pagar tributos, dos mais diversos. Não é? Então, a gente fica lá 4, 5 meses trabalhando só para pagar tributos, sejam tributos diretos, tributos indiretos. Então, a gente precisaria disso. Agora, fala-se muito, mas não se faz muito para reduzir as despesas, independente do governo, então a gente acaba esbarrando em algumas limitações numa reforma tributária que poderia ter uma amplitude e um benefício maior para a sociedade. Eu confesso que fico feliz com o avanço, mas fico preocupado com os efeitos lá na ponta. Como eu falei, alguns acredito que vão ser positivos, como eu falei anteriormente. Mas, quando não se pensa numa redução da carga tributária e não se fala em redução de gastos, eu fico pensando de onde vai tirar o dinheiro porque não existe almoço grátis. Então, lá no fundo, eu fico um pouco ainda preocupado e cético, não é, com os efeitos finais da reforma tributária. A gente vai comentar mais sobre isso no próximo bloco, né, Carol? A gente tem mais assuntos sobre a reforma tributária, né, Carol? Exatamente. A gente faz agora o primeiro intervalo, voltamos em instantes com mais conversas sobre reforma tributária. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista, que conversa hoje com Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, a gente já comentou no bloco anterior que a reforma tributária ela já vem sendo discutida há muitos anos, até mesmo décadas aqui no nosso país. E eu gostaria de saber, na sua análise, o que acabou motivando para que essa reforma fosse votada nesse ano? Olha só. É um conjunto de fatores. Primeiro, como a gente tem conversado, né, nós conversamos no bloco anterior, você falou agora, essa questão tributária já se arrasta por muito tempo. Né? A gente fala aqui em anos e décadas e a gente fala em 30 anos, mas se a gente for observar a história da economia brasileira, é por muito tempo mesmo. Não é? Um Estado que sempre buscou arrecadar cada vez mais quando a gente observa a linha do tempo do aumento da carga tributária. Então, chegou num momento que está ficando insustentável. Muitas empresas estão fechando as portas porque não conseguem produzir com competitividade. Enquanto outros países do mundo, que até têm uma carga tributária um pouco maior, mas oferecem bens e serviços para a sociedade, bens e serviços públicos para a sociedade com qualidade de forma gratuita, que aí tanto consumidores quanto empresários não precisam ficar tendo outras despesas. Então, a situação tem ficado insustentável. Quantas empresas fecham porque elas não conseguem ser competitivas? E um dos itens da competitividade é o tributo. Ter uma carga tributária muito alta significa que no preço final da mercadoria, o consumidor está pagando muito. Quando a gente pega, por exemplo, um carro, tirando essa situação agora recente, que houve a diminuição, houve esse programa do governo, mas pegando aí uma situação anterior, em média, tributos indiretos, que são aqueles que a gente paga, não diretamente para o governo, né? Quando a gente compra um bem ou um serviço, ele está embutido, só de tributos indiretos, o preço de um carro chega a ser 1/3 praticamente. Então, olha como os produtos são caros. Então, determinados setores não conseguem competir, determinadas empresas não conseguem se tiver uma escala de produção. E, geralmente, quem tem escala é quem é o grande, quem é o maior. Então, chega um determinado momento que fica sustentável, não só para o grande, mas, sobretudo, para o médio e para o pequeno. Então, fique sustentável. Talvez a pressão da própria opinião pública
E isso já vem se falando, não é esse ano, é de alguns anos para cá. E também eu fico pensando, sabe? Olha só, será que o governo, de uma maneira geral, não é? Chega um determinado momento que não tem mais onde criar tanto tributo para aumentar a sua arrecadação, e chega e olha assim, a gente vai ter que fazer uma reforma, porque senão nem o Estado, nas suas três esferas, municípios, estados e União, vai conseguir manter as despesas com bens e serviços públicos. Então, eu acredito que esse conjunto de fatores, tá? Gostaria que fosse principalmente pelo primeiro, porque está se tornando sustentável. Mas como não há sinalização de redução da carga tributária, não é? A gente ainda vai continuar pagando muitos tributos. Professor. Então, não é? Eu espero que avance, que a economia cresça, para que o governo, nas suas três esferas, tenha arrecadação saudável, como o giro da economia. E isso possibilite a redução da carga tributária no futuro. Professor, Mas, tem alguns pontos da reforma tributária, até peço desculpa por interrompê-lo, que chamam a atenção por conta da taxação de impostos, né? É o que a população mais pergunta. Ah, o feijão vai ficar mais barato, o leite vai ficar mais barato, mas tem alguns itens que poderiam ser embutidos, né, dentro dessa forma da reforma, dessa forma para analisar melhor o caso. Por exemplo, itens de limpeza. O pessoal utiliza no dia a dia, mas não foram colocados à prova, não passaram pela sanção da Câmara dos Deputados, mas o Senado Federal pode tomar partido dessa situação para fazer um ajuste técnico e fazer a aprovação. O senhor acha que tem algum item, ou o senhor acha que tem algum ponto que os deputados deixaram passar e que agora tem que ser acertado pelo Congresso Nacional, professor? Pela sua visão, o que o senhor acha que deveria mudar agora nessa última aprovação, já que o presidente, ou melhor, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disseram que a reforma tributária, a análise dela foi perfeita? ó, perfeita não foi, não é? E nem sei se um dia vai existir algo perfeito, tá entendendo? Quando não se fala numa redução de carga tributária, já é uma situação que fala, peraí, então eu vou continuar pagando a mesma carga tributária? Então, que reforma é essa? Muitos se perguntam. Mas respondendo à sua primeira questão, eu concordo com você, faço votos que o Senado embuta outros bens e serviços que são essenciais. Essenciais à sobrevivência. A gente vê no primeiro momento a questão da alimentação, mas a gente não só vive com alimentação. Tudo bem, a alimentação não é o primeiro. Mas eu concordo com você e faço votos que o Senado inclua outros produtos, como você destacou bem, a questão dos materiais de limpeza, todos nós precisamos. E como ficou mais caro, sobretudo depois da pandemia para cá, por aumento de custos de produção, com insumos importados, dólar alto durante um bom tempo, e por um aumento da demanda que as pessoas passaram a tomar mais cuidados. Mas não só os itens de limpeza, tudo que é essencial à sobrevivência humana, deveria ter realmente uma carga tributária menor. Por quê? Para beneficiar, sobretudo, né, a população que ganha menos. Porque, em geral, a carga tributária tem um peso muito grande, assim como a inflação penaliza os mais pobres, a carga tributária também. Porque as pessoas gastam a maior parte da sua renda, os mais pobres, com itens de primeira necessidade, com consumo. A capacidade de poupança é pouco. Então, quando a gente tem uma inflação que torna os produtos mais caros, ou uma carga tributária que torna os preços desses itens mais caros, ela prejudica principalmente as classes mais pobres e parte da classe média também. Então, eu concordo com você que alguns itens devem ser incluídos, considerados essenciais, e um deles é a questão do material de limpeza, e não vejo essa questão da reforma tributária como perfeita, principalmente, na minha opinião, por não focar numa redução da carga tributária. A gente vai acompanhar isso também no próximo bloco. O professor Fernando Agra, que é economista da universidade, que é uma das potências do Brasil, está aqui com a gente no Band Entrevista neste domingo. Claro que daqui a pouco a gente volta com novas informações. Não sai daí. Reforma tributária, o destaque deste fim de semana aqui no Band Entrevista. Nosso convidado é o economista da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Fernando Agra, que dá novas informações e, claro, um debate muito importante sobre o que muda daqui para frente nesse cenário
no Brasil. Professor, a gente estava falando sobre esses itens que são essenciais pro ser humano, pro brasileiro. A gente vê que quem se beneficia é o microempreendedor e o microempreendedor individual, os MEIs, nessa fórmula. O que tem a ver a reforma tributária, para quem é leigo no assunto, para nós que estamos aqui acompanhando também, com a CPMF? Tem alguma correlação, professor? Pois é, a CPMF, só para a gente lembrar, né, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que foi criada em 1993, na época se chamava IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, depois virou uma contribuição, e ela era uma incidência sobre toda a movimentação financeira. Se a gente fazia um saque, uma transferência, na época, né, passava um cheque, e ela vigorou até dezembro de 2007, não é? Então, assim, a CPMF era uma contribuição. Eu não gosto muito dessa palavra contribuição, sabe? Porque dá a ideia de voluntário, e a gente não tem nada de voluntário, tudo nos é imposto, né? Então, era um imposto, né, que incidia sobre essas transações financeiras. Ela tinha uma característica que ela é positiva, não é? Por quê? Porque ela era uma arrecadação rápida, sem custo para o governo e caía dos cofres públicos de imediato. E eu vou usar uma palavra, não sei se gramaticalmente ela existe, mas é um tipo de um imposto insonegável, não tinha como sonegar. Ponto. Tirando isso, era mais um imposto que aumentava o custo, não é? E aumentava os preços finais. Então, ela tem um ponto positivo dessa agilidade, facilidade, não ter custos e não ter como sonegar. Porém, era mais um imposto. Vários governos já tentaram voltar com outros nomes. CSS, Contribuição sobre Saúde, que eles douram a pílula, mas muitos governos têm vontade de voltar. Acabou que nenhum governo veio da força política para voltar com essa. E dentro, fazendo a comparação com a reforma tributária agora, eu não observei nenhum ponto ainda semelhante a essa questão de taxar essas movimentações financeiras. Mas o governo gosta. Eu, enquanto cidadão, gostaria que tivesse o quê? Cada vez mais tributos que realmente o governo conseguisse arrecadar de maneira saudável com o giro da economia, que combatesse a sonegação, mas que a população pagasse, né? Sentisse que estivesse pagando de forma justa, tanto o consumidor final quanto o empresário, porque, na verdade, quem paga o tributo final é o consumidor, porque se o empresário não repassar isso por preço, ele vai quebrar. Então, que o consumidor sentisse que está pagando de modo justo, e não com a criação de mais um tributo. Então, para ter mais um tributo, eu não sou a favor dela. Mas nas características que eu apresentei, ela sim é um modelo. E só mais para finalizar essa resposta, o que deixa a população triste, se é que eu posso usar essa palavra, mas talvez assim, revoltado, é porque nós pagamos tantos tributos há tantos anos e o retorno de bens e serviços poderia ser melhor para a sociedade. A gente paga tributo demais, mas às vezes a gente precisa contratar um plano de saúde, pagar uma escola particular, pagar um pedágio numa estrada, enfim. Então precisa ver isso também. O Estado precisa estar atento ao retorno que ele dá à sociedade. E professor, importante a gente lembrar que se for aprovada essa reforma tributária, ela deve ser implementada aos poucos ao longo dos anos, né? Não vai ser tudo de uma vez só. Isso mesmo, é um processo. É um processo que os impostos atuais vão começar a ser reduzidos gradativamente, salvo engano, até 2026. E de acordo com o próprio governo tem falado, especialistas, a gente só veja o resultado mais efetivo ao longo dos próximos 10 anos, porque é algo gradativo. Bom, como eu falei lá no primeiro bloco, né? Vindo para simplificar, vindo para tornar, não tendo acumulatividade, vindo para eliminar a guerra fiscal, porque com a tributação na origem, muitas empresas acabam indo para determinados locais que têm alguns benefícios que outros não conseguem dar. Então, e diminuindo a complexidade, tornando tudo isso mais claro, já ajuda, é necessário. Talvez não seja suficiente. Uma coisa que eu gostaria muito é o que a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando a gente compra um produto, pelo menos nos locais onde eu fui, o preço da mercadoria, por exemplo, essa caneta aqui,
tá X, no caso aqui seria X reais. Quando você vai no caixa, X mais o tributo indireto. Aqui no Brasil está tudo dentro do preço da mercadoria. Mesmo a gente olhando no cupomzinho fiscal, aquilo ali não é tão claro para as pessoas. Então, seria muito bom também ter essa transparência, não só no pagamento dos tributos diretos, mas também dos tributos indiretos, como eu citei, exemplos como os Estados Unidos, para que a população tenha cada vez mais ciência do que está pagando. Gostaria que isso fosse contemplado na reforma tributária também, para ter mais transparência, mas não, por enquanto, não li nada sobre isso. Perfeito, né, Israel? Acho que muitas dúvidas foram esclarecidas aqui nessa manhã de domingo. Professor, a gente gostaria de agradecer a sua participação com a gente no Band Entrevista de hoje, viu? Um abraço a todos vocês, eu agradeço o convite, um abraço a todos que nos assistem e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, professor. Band Entrevista fica por aqui, um ótimo restinho de domingo e até semana que vem. Curta seu final de semana, um excelente domingo e até uma próxima oportunidade.